muitos, né, de nós tivemos dificuldade em compreender a época, até hoje ainda, quando refletimos, ainda temos dificuldades de entender. Mas vamos lá. Jesus viveu nessa região aqui de extrema beleza, né, como Humberto de Campos nos escreve. A descrição é da própria Maria, né, onde esse lago de cor azulada, e quando que das tempestades que ali varrem, por vezes, a gente tem algumas passagens do Evangelho, né, onde Jesus está no lago e o lago se realmente fica com ondas altas e perigoso. Nessas horas das tempestades, Maria descreve essa região como uma região que o mar, né, o lago, na verdade, ele toma a cor esverdeada, então, mas ele nos dias calmos tem essa cor assim de azul profundo. A região à época não é muito como a gente conhece hoje. A gente olha um pouco ainda com achando que aquela região é muito desértica, né, muito árida, mas na época não. Na época estava descrito como uma região cheia de pomares, cercas vivas em volta das casas. Então uma região de muito verde, né? Em contraste com o azul da água. Imagina que beleza. Eu coloquei aqui algumas imagens de mapas onde ajudam a gente compreender um pouco como é que era. Então você tem a região do mar Mediterrâneo à esquerda, na imagem A, né? A gente tem as montanhas, onde Jerusalém, você pode ver que estava no topo da montanha. E aí você descia até a parte onde fica Jericó. E ali, então, você tem o lago, aqui nós estamos vendo aí nesse primeiro corte, aí nós estamos vendo o mar, o mar que cerca ali a parte inferior de Jerusalém, né? E o lago de Genezaré, onde Jesus viveu a maior parte do tempo, é um lago que está mais acima. Na figura de baixo você pode ver aquele mar de Genezaré, né? E aqui em cima você tem mais um mar ainda, tem um segundo lago grande, né, chamado de mar, e aí depois você tem o Monte Hermon no fundo. Então esse é um fenômeno, quem é lá de São Paulo, você consegue compreender, porque essa é uma região onde você tem uma montanha muito grande do outro lado, né? Do outro lado do lago. E aí você vai acumulando, as montanhas são altas, então você vai acumulando as tempestades, elas vão encostando na montanha, e aí esse ar frio, de repente, que vai acumulando, porque é uma região alta, né? Ele desce com muita velocidade, e isso que causa esses ventos grandes que acontecem de vez em quando aí no lago, né? Então a gente tem diversas passagens no lago, quando Jesus acalmou as águas, né, que tem a descrição disso. Depois tem também quando ele caminhou sobre elas. E então é só importante, assim, eu acho interessante a gente dar uma olhada nisso para compreender que essas tempestades, apesar de algumas pessoas falarem, mas é um lago tão pequeno, ele só tem 6 quilômetros de diâmetro, né? Mas ali realmente pode ficar alto, e tem imagens, se você for no Google, você coloca e você vai ver imagens das tempestades, né, desse vento que desce das montanhas, o quanto que isso é forte realmente. Só para a gente ter um pouco das ideias que Jesus caminhava ali na época, quando ele saía da cidade de Cafarnaum a Jerusalém, a distância é aproximadamente 164 quilômetros. Se você colocar hoje no Google, né, caminhando, isso dá mais ou menos 4 dias de caminhada. Então não era pouco, né? Ele vinha seguindo pela região baixa, na maioria das vezes vinha pela região baixa. Quando chegava na cidade de Jericó, então é que ele subia, que falava assim, eu vou subir a Jerusalém. E aí ele subia para Jerusalém. Esse era o caminho mais comum. Mas você veja que na vida de Jesus, tudo, absolutamente tudo é planejado. Algumas das vezes a gente sabe que ele quis e fez questão, e tinha muitos ensinamentos para nós, que ele resolveu cruzar pelo caminho da Samaria, que não fazia sentido nenhum, né? Então imagina os apóstolos falando assim, não, senhor, nós vamos para Jerusalém, mas por que o senhor quer ir pela Samaria? Primeiro que é muito mais fácil ir aqui por baixo, né, pelo rio, e depois a gente dá a última sumida. Mas na vida de Jesus, tudo que ele veio fazer aqui foi com planejamento, foi realmente para nos dar o suporte de amor que a gente precisa para que a gente possa crescer e evoluir na vida. De Nazaré para Cafarnaum era um dia de caminhada ainda, né?
de Betânia e Betfagé, que é importante a gente ver, era muito perto de Jerusalém. Porque Jesus gostava muito de ficar nessa cidade por conta que era a casa de Marta, né? Marta, Maria e... Perdão, me fugiu o nome. Agora o que foi ressuscitado por Jesus. Mas a gente já vai ver no próximo slide. E ele gostava de ficar muito ali, porque eram muitos amigos, era uma família que era bem amiga dele, né? E isso era bem próximo a Jerusalém. Então toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ficava na casa de Marta e de Maria. Lázaro, obrigado. Tinha me fugido o nome. Lucimara me ajudou aqui. Maria, Marta e Lázaro eram 3 irmãos. Jesus ressuscitou Lázaro e era muito amigo dele, sempre estava junto à casa de Maria e Marta, né? Aqui, então, agora, depois daquele corte, a gente tem um outro mapa só para a gente ter essa visualização das distâncias que eu estava falando, né? Então, grande parte da vida Jesus ficou em Cafarnaum. A gente tem Magdala muito próximo ali no mapa, a gente consegue ver. Tem uma descrição em Humberto de Campos, onde Maria Magdala pega um pequeno barco e vai a Cafarnaum para conversar com Jesus. E você vê como era próximo mesmo, né? Era uma região bem pertinha, né? Uma da outra, né? Tem Caná, onde aconteceu, foi onde ele começou realmente a fazer com que acontecesse os ensinamentos que eram para terem sido acontecidos, né? Tem até aquela passagem com Maria, com a mãe dele, né? Mãe, que queres de mim? Ainda não é minha hora, mas já era a hora, e ali que ele transformou, então deu o primeiro ensinamento, transformando a água em vinho e nos trazendo um entendimento do quanto é importante a gente celebrar, estar feliz e estar bem com os amigos, né? Aí você vem para a parte de baixo, você tem o Mar Morto, a parte da região do Mar Morto, Jerusalém no topo da montanha, né? A cidade de Belém, onde ele foi batizado. E aqui no número, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem Betânia, que está bem próximo a Jerusalém. Acho que Betânia aqui está no número 16. Não sei se vocês conseguem ver daí. Então, o começo da semana, a gente tem essa descrição, acontece em Betânia. Jesus estava então na casa dos 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, né? A gente está chegando próximo à Páscoa do ano de 33. Jesus, como eu disse, sempre estava à casa dos 3, sempre que ia à cidade de Jerusalém, né? E Lucas nos descreve essa passagem da seguinte maneira: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantas vezes todo mundo compreendeu exatamente o que aconteceu aqui nessa passagem, né? Então você imagina a cena, estava na casa delas, Jesus, e claro que você tem uma das irmãs ali querendo cuidar da janta, preparando tudo e tal, né? E aí vai reclamar com a irmã, fala assim: pô, você tem que me ajudar, me ajuda aqui, para de estar aí limpando, né, passando óleo nos pés de Jesus e venha me ajudar aqui para que a gente possa, né, ter uma boa refeição, né? E Jesus ali então fala: não, deixa ela estar aqui comigo. Quantas vezes na vida a gente não tem essa passagem? Quantas vezes a gente não recebe filhos? Quantas vezes a gente não recebe em casa parentes, pais, amigos, familiares, e estamos ocupados com os afazeres da casa? Tudo na vida é um pouco disso, de onde a gente coloca o nosso tesouro, não é verdade? Quantas coisas às vezes passam e a gente mal percebe a oportunidade. Era isso que Jesus estava querendo dizer ali.
Esse momento é para vocês estarem aqui comigo e absorverem o melhor disso. A gente vem à Terra exatamente para essa interação humana. A gente estava estudando isso agora há pouco, né? A gente começou lendo amor e interação e depois acabamos no capítulo já amor e família. A gente vem à Terra para ter essa interação humana, para aprender exatamente a amar aqueles que estão próximos de nós. A vida vai passando e quantas oportunidades talvez a gente passe despercebidos por elas, né? Cheio da atenção às panelas, à comida que está saindo. Quantas vezes dentro da minha própria família eu ouvi alguma desculpa, alguma coisa, eu falei assim, não, agora não posso, eu tenho que trabalhar. Mas exatamente por que a gente está aqui na Terra? A gente está aqui sem dúvida nenhuma para trabalhar, eu sempre digo isso, né? Todo mundo está aqui para trabalhar porque é através das relações do trabalho que a gente interage um com o outro. É através das relações de trabalho onde a gente enfrenta os nossos maiores desafios. Hoje a gente aprende a aceitar opiniões diversas, onde a gente aprende a negociar conosco mesmo formas diferentes sobre o entendimento de um mesmo assunto. Isso é mais enfatizado dentro do lar. Porque dentro do lar a gente não tem máscara nenhuma para nos cobrir, porque somos o que somos, porque todos ali se conhecem, a gente se convive a maior parte do tempo. Seja do esposo, seja da esposa, seja na relação com os filhos. E ali é que as relações são mais complicadas, porque no momento que você não tem máscara, você é o que você é. E o que é que nós somos? Somos aonde pertencemos, ao planeta Terra, não é lá grande coisa. A gente ainda está procurando se educar, né? A gente está procurando aprender a respeitar um o outro. O quanto é importante essas relações em família. Emmanuel, no capítulo 32 do Fonte Viva, né, faz um comentário interessante a respeito dessa boa parte. Maria, ele diz assim, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Que a gente possa guardar isso com alegria dentro de nós, dessa boa parte, esse tesouro espiritual. Onde que a gente está colocando os tesouros dessa nossa vida? As oportunidades, estamos conseguindo equilibrar a materialidade com a espiritualidade? A gente é espírito. Viemos aqui à Terra para viver na materialidade. Mas a gente veio aqui com a intenção de obter esse equilíbrio e não nos esquecermos que somos espíritos imortais. No domingo que antecedia a Páscoa, né, Jesus foi a Jerusalém. Mas no caminho, naquela tarde, ele parou e disse para um dos discípulos: vai você adiante e busca para mim um jumentinho que está amarrado junto à cerca dali. Diga para o dono que eu depois o devolvo, mas que por enquanto eu preciso desse jumentinho. E assim aconteceu. Foi quando Jesus adentrou Jerusalém montado num jumentinho, e muitos ali gritavam e cantavam, estendiam as suas roupas e flores pelo chão. Mateus nos conta que a multidão ia adiante e a que seguia chamava dizendo: Hosanna ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. E o povo todo da cidade se alegrava e fazia de uma grande festa a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas no dia seguinte, estranhamente, mas não por coincidência, Jesus, que estava hospedado na casa de Marta e Maria, você imagina sendo tratado daquela maneira, vira para os seus discípulos e vê essa árvore frondosa bem de longe e fala para eles: vamos até a figueira, porque eu tenho fome. Mas que fome é essa, né? Quem acabou de sair da casa de Maria e Marta, que fome é essa que ele tinha?
Com certeza não era fome dali do que estavam os frutos, mas era fome de nos deixar mais uma lição na vida. E aí então foram até aquela árvore. Ninguém questionou, porque todos já eram daquela região e sabiam que a gente estava na época da Páscoa, né? Ou seja, na primavera, e aquela época onde se davam os figos mais doces. Eles olharam a árvore de longe, os discípulos, e viram ela bem verdinha, cheia de folha. E pensaram consigo, não tem problema nenhum. Vamos chegar, vamos lá, colher um pouco dos figos doces da primavera, que Jesus quer comer deles, né? E chegaram na árvore, não tinha figo nenhum. E aí Jesus amaldiçoou aquela árvore. Mas não era a árvore que ele estava amaldiçoando. Aliás, ele não estava amaldiçoando ninguém. Ele estava tentando passar para nós mais uma mensagem, mais um ensinamento. E naquela época, diretamente ao povo judeu, porque eram eles que tinham o entendimento dos figos, a respeito de todo o conhecimento que os fariseus da época tinham, conhecimento já que veio desde a época de Moisés, conhecimento da reencarnação, como a gente sabe muito bem até hoje, que eles já tinham, né, naquela época. Todas as escrituras e todos os estudos. E eles eram à época aquela árvore frondosa, enorme e bonita, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto para dar a todos aqueles que passavam por ali. Quem são os fariseus de hoje? Não somos nós, talvez, espíritas? Quantos livros nós temos publicados? Na parte que nos cabe dizer que o espiritismo é religião, porque não é só religião, quem tem mais informação? Quantas vezes será que nós conseguimos coletar toda essa informação, coletar todos esses sentimentos e transformar eles em atos? Em ato de amor, de caridade para com o próximo. Será que a gente sempre consegue sair desse aqui e falar para cada vez mais sentir? Para cada vez mais agir? Ou será que às vezes nos anestesiamos um pouco? Em tantas belezas que lemos e ouvimos, mas ainda assim não conseguimos transformar. Porque o Emmanuel nos ensina que basta um passo para querer aprender. Um segundo passo para estudar. Mas uma larga caminhada para se transformar. Nós estamos aqui nesse sábado reunidos na casa. Quem está nos assistindo pela internet, todos nós já tomamos a decisão de querer aprender, de querer estudar. Mas a gente tem que manter a nossa perseverança e a nossa vontade muito fortes para transformar aquilo que somos, de tantas encarnações, de tanto tempo. Para que na hora que formos confrontados na vida com as oportunidades que Deus nos dá a todo dia, possamos cada vez fazer melhor, sem angústia, sem dor, com alegria e amando. Que a gente possa ser essa árvore frondosa, mas cheia de frutos, para quem quer que seja que ali passar. Miqueias já tinha previsto tudo isso lá no Velho Testamento e descreveu da seguinte maneira:
Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem figos temporões que a minha alma desejou. No dia seguinte, Jesus adentrou o templo. E muitos descrevem aquele momento como um momento onde ele não estava feliz com o que estava vendo, com tudo que estava acontecendo ali. Na casa que nos reunimos para glorificar o nosso Criador, não pode nem deve ser objeto de interesses materiais e somente desejos espirituais. E Marcos escreveu para nós todos assim, os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós as tendes feito covil de ladrões. Nós espíritas temos bem claro o quanto é necessário darmos de graça aquilo que recebemos de graça. Somos abençoados pela mediunidade, pelas comunicações com o mundo espiritual. E devemos estender esse benefício a todos aqueles que nos cercam. Sem querer fazer disso um comércio. Porque o que acontecia aí era um comércio. Porque os vendedores estavam ali vendendo sacrifício a Deus. Quem tinha pouquinho dinheiro, comprava uma pombinha. Quem não tinha, matava uma formiguinha. E aqueles com mais recursos matavam ovelhas. Mas Deus nunca pediu isso de nenhum de nós. Aliás, Jesus veio e nos ensinou e pediu só uma coisa: que nos amássemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Mais um mapinha, só para a gente entender o que acontecia. Aqui a gente tem a cidade de Jerusalém, toda cercada, né? E a gente tem a região do templo. Então você vê ali que você tinha o templo também cercado, onde acontecia todo esse comércio, né, de animais. A gente está vendo o templo aqui no número 7. E o número 9 ali, então, é provavelmente a região onde Jesus adentrou. E nos trouxe mais essa reflexão para a vida. E o dia da Páscoa se aproximava. E Humberto de Campos nos traz essa descrição a respeito dessa conversa entre Tiago e Judas, a caminho de Betânia. Judas assim dizia: creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Porém, jamais vi o Mestre interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte providencial e a do templo. E aí o Tiago chamou a atenção dele, dizendo: o Mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Judas, Judas, vê lá o que fazes. Esse desentendimento não era só dele. A gente também tinha Tomé numa outra passagem dizendo para o Senhor: Senhor, existem alguns fariseus aqui de grande importância. Por favor, o Senhor vá lá e faça um milagre para eles, porque a gente tem que convencê-los da boa nova. O quanto ainda isso hoje nos afeta? O quanto ainda hoje achamos que para mudar o mundo depende do governo, do presidente, dos políticos? Se assim o fosse, eu sempre digo isso, Jesus teria nascido em Roma. E não no meio dos animais.
Porque a gente só faz um mundo melhor a partir do coração de cada um de nós. Por isso esse entendimento que ainda nos rege hoje, de Judas, de Tomé, é perigoso e é necessário que a gente esteja sempre atento no orai e vigiai. E se preocupando com um só, conosco mesmo. Jesus em nenhum momento tentou transformar ninguém. Ele sempre, aliás, dizia: vá e não peques mais depois de curar. A transformação tem que partir da vontade de cada um de nós. E aí, só assim iremos habitar um mundo melhor. A gente perde muito tempo, muita energia, tentando mudar o outro. E era isso que Judas queria. Ele queria mudar a cabeça do imperador, sendo que só bastava ele mudar a dele mesmo. Jesus respondeu para Tomé, não para Judas, dizendo assim: se vocês são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a sua generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos, no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a existência da providência divina. Deus está presente em todo lugar e em tudo. E nós ainda, a cada momento, como Tomé, queremos provas da existência dele. Sendo que a prova da existência de Deus a gente constrói a partir do nosso íntimo. No fortalecimento da nossa fé que nunca acaba, que é algo em constante construção. Porque é dela que nós vamos precisar toda vez que atravessarmos aqueles vales escuros da vida. Seja na perda de um ente querido, seja numa doença que não compreendemos e não aceitamos. E é nessa hora que a gente tem que estar com a fé mais ou menos em pé, para que a gente possa se sustentar. E é aí que a gente acha alegria e que a gente acha a felicidade do reino de Deus. Independente do que o presidente do nosso país está fazendo de certo ou errado. Só depende de nós mesmos. Independente se o estado de alegria, o mau humor da minha companheira ou do meu companheiro está alterado dentro de casa. Quanto mais a gente se ama, mais a gente aprende a lidar com essas emoções de maneira que elas não nos magoem. E que a gente possa cada vez mais viver na plenitude do amor. E agora nós já estamos na quinta-feira. E Jesus reúne todos aqueles seus discípulos. E nos fala da seguinte maneira: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos.
Os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. E ali o tempo decorria para nos dar um maior ensinamento, talvez. Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós, outros, me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, a minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. Todos se sentiram muito mal. E ele completou: é indispensável não esquecer a nossa condição dos servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado, nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Essa é a grande distância que temos que percorrer se queremos buscar a felicidade. Essa resignação que só espíritos como Jesus, como a Dona Joana, atingiram na aceitação dos desígnios daquele que nos ama. A Dona Joana, nós sabemos, foi queimada viva, mas a resignação não era essa. Ela estava junto do filho. E o filho implorando para ela: mãe, abjura Jesus. Mas ela já tinha absorvido as lições do mestre. E ali seguiu, conforme a vontade de Deus. É claro que todos os discípulos ali na hora se perguntavam: mas por que justamente um dos vossos discípulos será o traidor da nossa causa? E Jesus em particular falou para João: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, onde encontrar muitas vezes o abandono e a ingratidão e o desentendimento dos mais queridos. Isso não é a nossa vida? Quantas vezes a gente encontra dentro dos nossos corações o desentendimento daqueles que nós mais amamos? Sob o nosso ponto de vista, a ingratidão. O quanto a gente precisa se amar cada vez mais, para que esses sentimentos não nos destruam, para que a gente possa viver a plenitude do amor. Mas nós todos, na dificuldade, ainda somos discípulos. E aí então começou aquela discussão. E foi quando Jesus, então, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores. Tomou um vaso de água perfumada, ajoelhou-se e começou a lavar o pé dos seus discípulos. E esse talvez seja o momento mais comovente. Você imaginar que o governador do planeta enrola uma toalha na cintura e numa posição de escravo se ajoelha para lavar os nossos pés.
Enquanto todos discutiam, ele estava dando uma mensagem. Ele estava nos ensinando que ninguém tem que ser maior, que só o amor constrói. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no meu reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Chegou a vez de Pedro, ele falou: o meu não. O meu pé não, mestre. Jesus falou para ele: Simão, Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E aí ele falou talvez o que seja mais importante: amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Como ele nos amou. Como é difícil isso. Eu posso me amar ao outro do meu jeito, mas como ele nos amou. E aí esse passou a ser o mandamento maior das nossas vidas. E ele continuou para Pedro: que sejais conhecido como meus discípulos não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição, no sacrifício próprio, no servir a Deus, no servir ao próximo. E nos amarmos uns aos outros, assim como ele nos mandou, nos amou. O Emmanuel nos ensina no Consolador, pergunta 314, qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre, ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar para as criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos, e a experiência te ensinará a melhores conclusões. Porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. Vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Mas, Senhor, afinal, onde ides? Pedro perguntou, né? Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Não posso seguir? Imagina Pedro achando, mas como eu não posso seguir? Mas você ficou na minha casa esse tempo todo, agora está dizendo que eu não posso ir onde o senhor vai? Que lugar é esse que você vai, né? Acaso podereis duvidar da minha coragem? Ou não sou eu um homem? E ainda falou para Jesus, por ti darei a minha vida. Ainda não, né, Pedro? E depois daquela ceia, então Jesus se retirou dali, foi acompanhado de Pedro, João e Tiago até o Monte das Oliveiras para meditar. E foi então que os emissários do templo foram enviados pelo sumo sacerdote Caifás, juntamente com Judas. Se aproximaram para prender Jesus e Pedro, num momento de cólera, cortou a orelha direita de um dos soldados. E Jesus então disse, basta! Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor. Embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz
com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado de luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Pedro viveu com Cristo, junto dele, os últimos 3 anos da vida. Se para ele foi tão difícil, só nos coloca a par do esforço que necessitamos empreender para que a gente possa compreender, para que a gente fortalecer a nossa fé, para que a gente possa entender o intuito da nossa vida, que é o de servir e não de ser servido. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes. Ali se encontrava, abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Ele se ajoelhou e murmurou: Senhor, perdoa-me. O quanto é difícil a gente transformar o nosso íntimo, aquilo que somos, não é verdade? Está dizendo para Pedro, ele viveu 3 anos com Jesus. A gente acha que depois deste choro dele, ele já estava transformado? Não estava. Ainda quando Jesus apareceu para Maria de Magdala, ele ainda estava inconformado. Por que Jesus apareceu para ela e não apareceu para mim? Ficou na minha casa tanto tempo, né? Quanto isso somos nós, não é verdade? Quanto que a gente, mais uma vez, o quanto esforço a gente tem que fazer para perseverar e para conquistar essa felicidade. E a sexta-feira já chegava, e a gente tem então Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Ele pede ajuda então para um senador romano, de nome Públio Lentulus. E o próprio Emmanuel nos conta essa história. Senador, não sei se tivesses o ensejo de conhecer na Galiléia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar de Jesus, Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio. E a massa popular, que o havia recebido nessa cidade com palmas e flores, pede agora, nesta praça, seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais, em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Resolvi, portanto, agir em consciência aqui reunindo todos os patrícios romanos notáveis de Jerusalém para examinarmos os assuntos. E o senador fala: conheci de perto o profeta de Nazaré, é verdade, né? Mas conheceu mesmo só anos depois, demorou ainda. Onde ninguém o tinha na conta de conspirador e revolucionário. Mas já que guardais no coração os melhores escrúpulos, por que não enviais o prisioneiro para Antipas, a quem com mais propriedade deve interessar a solução de semelhante assunto? Porque Antipas era o governador da Galiléia, de onde Jesus veio. Então eu estava empurrando o problema um para o outro, né? E eu sempre, a minha parca educação, eu sempre entendi, né, que ela fala assim: poxa, Jesus veio aí, os judeus mataram ele e tal, mas a gente vai ver que não é bem assim, né, a história. E ainda lá no Palácio do Governo, Políbulos, que era o ajudante, né, do governador, entra e diz: governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmardes a sentença condenatória do Jesus Nazareno. Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, eu sugiro a pena dos açoites em praça pública. E foi assim que aconteceu. Mas, de repente, volta ele, então,
cientificando o governador de que a pena de açoite não havia saciado. Infelizmente, a ira da população enfurecida reclamava a crucificação do condenado. E foi então que o senador deu uma sugestão, né? Não tem, por acaso, algum prisioneiro aí que você pode, né, trocar por Jesus, né? E lembraram do Barrabás. Manda o Barrabás, já está condenado mesmo, né? Mas não. O povo não aceitou. Nós todos queríamos, à época, se vivemos naquela época, estávamos presentes, a gente queria. Faltava o entendimento do orai e vigiai. Estava todo mundo movido naquele clima de que tantas vezes ainda hoje nos move. Contagia um outro. Basta a gente hoje estar vivendo uma situação como a gente está vivendo, infelizmente ainda, de guerra, onde vira e mexe, se você não estiver atento, você está falando mal do presidente da União Soviética. Não é isso que Jesus vem nos ensinar. Ele se ajoelhou aos pés dos discípulos para lavar os pés na forma de um escravo. Nós todos aqui estamos para servir. Enquanto a gente não aprender a perdoar, é impossível o mundo mover para frente. Porque a nossa história é de dor e horror. Até esse momento da vida foi isso que na maioria das vezes a gente praticou. A gente tem que aprender a ter a consciência de que somos todos assim e que queremos todos melhorar. E aquilo que aconteceu no passado, a gente tem que aprender a perdoar. E foi assim, então, que Jesus foi crucificado. E voltando para aquele mar azul que Maria descreveu da Galileia, estejamos sempre atentos para não nos contaminarmos com energias pesadas que se impregnam na nossa psicosfera e irradiam por todo o planeta. Vigiai e orar. Vamos procurar sempre nos contagiar pelas palavras, alegrias e exemplos vividos por aquele que tamanha comovente história escreveu, para fecundar o maior amor que o mundo já conheceu. O espírito de Amélia Rodrigues escreve da seguinte maneira: ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. O campo talvez ficasse muitas vezes juncado de cadáveres dos seus legionários que se dariam ao sacrifício, mas que jamais sacrificariam outrem. Oferecer-lhes os instrumentos desconhecidos até então, da concórdia, da mansidão, e inaugurara um estranho e singular modo de combater, o combate da não violência. Que todos tenham um ótimo sábado e um feliz